Fala pessoal, como vocês estão, beleza? Em 1964, o jovem gênio Frank participa da Feira Mundial de Nova York para entrar na competição de inventores. O juiz Nix fica bastante impressionado com o protótipo de mochila a jato de Frank, mas muda de ideia rapidamente quando Frank confessa que a mochila não funciona muito bem. A assistente de Nix, Athena, gosta de Frank, mas Nix ainda não permite que ele entre no concurso até que a mochila funcione corretamente. Frank sai completamente arrasado e não consegue parar de pensar em todas as vezes que seu próprio pai lhe disse que ele estava apenas perdendo tempo. De repente, Athena se aproxima e lhe dá um broche laranja com um T azul e pede que ele a siga, assim como Nix, sem ser notado. Nix e seu grupo estão indo para uma atração popular e com muita fila, então Frank se esgueira pelo lado e pula em um barco vazio. No meio do passeio, um laser detecta o broche de Frank e abre uma porta secreta que leva o barco por um corredor escuro. Aparece um vagão com aparência futurista e Frank fica feliz em entrar nele, mas assim que ele pisa, persianas de metal bloqueiam todas as portas e janelas e o vagão começa a sacudir descontroladamente. Frank cai no chão e só consegue se levantar quando o vagão para. Quando as portas se abrem, Frank sai e se encontra em uma plataforma cercada por uma densa névoa. Para sua surpresa, um carro voador passa, e ele vê Athena com Nix dentro. Frank tenta segui-los, mas robôs gigantes aparecem à sua frente e tentam impedi-lo. O garoto corre pela plataforma, tentando desviar dos braços robóticos, e acidentalmente cai na plataforma abaixo, fazendo com que sua mochila a jato quebre. Um robô amigável aparece e pega a mochila para consertá-la antes de devolvê-la a Frank. Nesse momento, um grupo de guardas aparece para capturá-lo, então ele foge e cai novamente. Desta vez, porém, ele está com a mochila, então a coloca e a ativa, finalmente conseguindo voar, graças aos reparos do robô. Frank voa pela névoa e descobre que está em Tomorrowland, uma cidade futurista habitada apenas pelas mentes mais brilhantes. Ao ver Athena, Frank pousa ao seu lado e aproveita a chance para mostrar a Nix que ele consertou a mochila. Nix o ignora, mas Athena pega a mão de Frank para lhe mostrar como será sua vida a partir de agora. Anos depois, em 2015, a adolescente Casey se infiltra em uma base de lançamentos da NASA na Flórida para sabotar as máquinas que serão usadas na demolição, porque ela não quer que seu pai, que trabalha como engenheiro da NASA, perca o emprego. Athena observa tudo das sombras, e depois que Casey volta para casa, Athena usa um pequeno scanner para pegar o DNA de Casey no capacete de bicicleta e codifica-o em seu último broche de Tomorrowland. Na manhã seguinte, o pai de Casey, Ed, recebe uma ligação do trabalho explicando a situação. Casey acha que salvou o emprego do pai, mas Ed revela que eles trarão guindastes de reposição. Então Casey realmente precisa parar de tentar. No entanto, Casey lembra a ele que manter a esperança é mais importante. À noite, Casey tenta sabotar a demolição novamente, mas desta vez a polícia está esperando por ela, e ela é presa. Algumas horas depois, alguém paga a fiança, e Casey recolhe seus pertences para voltar para casa. Entre todas as coisas, ela encontra o broche, e quando o toca, de repente vê uma visão de um lugar diferente. O broche cai, e quando Casey o toca novamente, a mesma coisa acontece. Na próxima vez, Casey segura o broche corretamente e se vê olhando para uma enorme cidade à distância, mas quando tenta caminhar até lá, o broche cai, e ela se encontra de volta na prisão, porque andar fez com que esbarrasse em objetos e pessoas na sala. Para evitar mais problemas, Casey pega o broche usando um pedaço de papel de chiclete. Nesse momento, Ed chega para buscar Casey após pagar a fiança. No caminho para casa, ele repreende Casey por suas ações, então ela faz com que ele toque o broche, prometendo que isso explicará tudo. No entanto, quando Ed toca o broche, nada acontece. Confusa, Casey toca o broche novamente e aparece no outro mundo, chegando à conclusão de que isso só funciona para ela. Ed se cansa das divagações de Casey sobre o broche e o tira dela. Quando chegam em casa, Casey espera que Ed adormeça para roubar o broche da mesa de cabeceira dele. Assim que o toca, ela aparece no outro mundo e, ao caminhar em direção à cidade, esbarra nas paredes de sua casa e até cai da escada. O barulho acorda Ed, fazendo Casey se esconder e decidir fazer isso em outro lugar. Casey vai para o meio de um grande campo e toca o broche, permitindo que finalmente apareça em Tomorrowland. Enquanto pega o trem para ir mais longe na cidade, ela descobre que o broche tem um cronômetro que está diminuindo e que ninguém consegue vê-la.
Casey sai do trem na próxima parada e vê alguns cientistas importantes entrando em um vagão diferente. Ela tenta segui-los, mas de repente, a água aparece ao seu redor porque o cronômetro do broche está prestes a chegar a 0. Casey tenta ignorar e segue em frente, mas logo Tomorrowland desaparece e ela se encontra em um pântano. Assim que retorna para casa, Casey acorda seu irmão Nate e pede a senha do computador do pai. Os irmãos procuram informações sobre o broche online e encontram um anúncio de uma loja que compra esses broches de quem os tiver. Casey anota o endereço da loja e pede a Nate para dizer ao pai que ela vai acampar com algumas amigas. Pela manhã, Athena aparece na casa, então Nate usa a desculpa do acampamento. Athena percebe que ele está mentindo e o pressiona até que ele finalmente confessa. Enquanto isso, Casey chega à loja do anúncio. Os atendentes excêntricos estão claramente interessados no broche e confirmam que o que Casey viu era real. Tomorrowland é um lugar onde as mentes mais brilhantes se reuniram para criar livremente, sem as amarras do governo e da ganância, e a única maneira de acessar a cidade é através do broche. Os atendentes querem comprar o broche e saber de onde Casey o conseguiu, mas quando ela se recusa a cooperar, eles pressionam um botão para trancar a porta e revelam um par de armas futuristas que disparam plasma. Casey tenta se esconder entre as mercadorias, mas os atendentes a encontram de qualquer maneira e exigem informações sobre uma garota. De repente, uma granada quebra a janela e congela os atendentes dentro de um campo de força. Athena entra na loja armada e explica que é uma bomba relógio que não vai durar muito, depois ajuda Casey a tirar a mão do campo de força. Infelizmente, isso faz com que a bomba seja desativada e os atendentes ficam livres novamente, então contra-atacam. Athena luta com eles corpo a corpo, com a ajuda de Casey, que joga mercadorias neles, e quando Athena remove a cabeça de um deles, Casey fica chocada ao descobrir que ambos os atendentes eram animatrônicos. Depois de anunciar que os animatrônicos estão prestes a se autodestruir, Athena puxa Casey para fora da loja a tempo de evitar a explosão. Em seguida, Athena quebra a janela de um carro para abri-lo e empurra Casey para dentro antes de usar uma ferramenta especial para fazer o carro funcionar, explicando que elas precisam escapar antes que eles as encontrem. Na estrada, Casey começa a fazer perguntas, e Athena revela que foi ela quem lhe deu o broche. Antes que ela pudesse dizer mais, de repente começa a apresentar mau funcionamento, e Casey assiste horrorizada enquanto Athena se conserta, revelando que também é um animatrônico. Assustada, Casey salta do carro e Athena tenta segui-la, mas assim que pisa na estrada, um caminhão a atropela. O motorista imediatamente sai para verificar Athena e Casey aproveita a oportunidade para roubar o caminhão e escapar. No entanto, Athena está bem e imediatamente corre atrás do caminhão, pulando pela janela para roubar as chaves e trancar a porta. Casey começa a gritar, e Athena finalmente a faz calar, confirmando que Casey é seu último pino e que elas precisam ir rapidamente para Tomorrowland, pois construíram algo que não deveriam. Enquanto isso, a polícia chega à loja que explodiu e descobre a cabeça de um robô queimado. Antes que possam investigar mais, um homem chamado Dave aparece, apresentando-se como agente secreto. Ao ver a cabeça do robô, Dave também saca uma arma futurista e mata todos os policiais, antes de se voltar para seus companheiros e anunciar que encontraram a garota e que devem informar a Nyx. As meninas estão a caminho de Nova York para encontrar a única pessoa que pode levá-las de volta a Tomorrowland. Casey começa a fazer perguntas sobre as outras pessoas que receberam os pinos, mas Athena não pode responder e desliga. Na manhã seguinte, Athena acorda e assume o volante para que Casey possa descansar. Athena conta a Casey que a pessoa que irão visitar se chama Frank, e assim que Casey adormece, Athena se entretém lembrando-se dos bons momentos que teve com seu amigo. Horas depois, Casey acorda quando é repentinamente empurrada para fora do caminhão em frente a uma casa no campo. Vendo que Athena está indo embora, Casey não tem escolha a não ser se aproximar da casa, apenas para ser perseguida por um cachorro de guarda. Casey tropeça e cai na lama, o que a faz perceber que o cachorro não está deixando pegadas, pois é um holograma. Ignorando a besta falsa, Casey bate na porta e mostra seu pino para a câmera, pedindo para ser levada a Tomorrowland. Uma rajada de ar repentina empurra Casey para trás, e um Frank mais velho sai da casa, exigindo saber onde está Athena. Ao saber que ela se foi, Frank fica furioso e diz a Casey para ir embora, porque Tomorrowland não passa de uma mentira manipuladora. Ele volta para dentro de sua casa e tranca a porta. Casey se recusa a sair e espera do lado de fora, mesmo enquanto chove.
Eventualmente, ela se cansa e olha ao redor para fazer um plano. Ao incendiar o caminhão de arado, Casey faz Frank sair de casa, e enquanto ele está ocupado apagando as chamas, ela corre para dentro e tranca a porta. Frank e Casey saem da floresta, onde Frank escondeu uma moto, mas ela não funciona. De repente, uma luz se aproxima deles, mas para sua surpresa, é apenas Athena, que veio buscá-los. O trio parte no caminhão e assim que estão na estrada, Frank e Athena começam a discutir. Fica revelado que todos os pinos deveriam ter sido destruídos, mas Athena escapou com a última caixa contendo 12 deles para continuar recrutando pessoas. Frank fica furioso ao saber que mais jovens foram envolvidos nessa situação e diz a Casey que Athena mentiu. Ela não desliga quando alguém faz muitas perguntas, apenas ignora. Frank acredita que Athena finge ter emoções para atrair as pessoas e depois as abandonar. Athena fica magoada, mas ignora por enquanto, concentrando-se em levá-los para uma estação local, onde Frank instalou sua rede secreta que transmite sinais para sua casa. Lá, há outra cápsula esperando por eles. E depois que Frank e Casey colocam a proteção necessária, ativam o sistema que os teletransporta para outro lugar. Ao chegarem, Casey descobre que estão no topo da Torre Eiffel. Há um guarda perto da porta, mas Frank trouxe uma série de invenções em sua bolsa, incluindo uma ferramenta que permite a Casey derrubar o guarda com apenas um leve toque. Eles entram em uma sala que exibe uma homenagem a inventores famosos, e Frank explica que Eiffel, Verne, Tesla e Edison foram os responsáveis por iniciar Tomorrowland, usando a Torre Eiffel como uma antena para acessar o outro mundo. Sempre houve rumores sobre uma entrada secreta, e após procurar um pouco, Frank a ativa. Isso faz com que a Torre Eiffel se divida ao meio, revelando um foguete. O trio corre para dentro, enquanto mais robôs chegam para capturá-los. A energia que o foguete libera ao decolar empurra os robôs para longe, e após voar por um tempo, o foguete retorna, abrindo um portal à medida que cai em grande velocidade. Momentos depois, o grupo chega a Tomorrowland. As autoridades veem a chegada deles e se preparam para capturá-los, mas Frank faz Athena esconder uma bomba especial que ele trouxe dentro de seu corpo. O primeiro a encontrá-los é Nix, o governador da cidade, que quer prendê-los. Frank e Athena rapidamente mudam sua atitude ao informar que Casey foi capaz de reduzir a porcentagem nas telas que previam o fim do mundo. Chocado, Nix leva o trio à sede, onde eles guardam a invenção perigosa de Frank, chamada de máquina de tachyons. Enquanto eles descem de elevador, Casey vê hologramas que são flashes do futuro, causados pela máquina que utiliza partículas que se movem mais rápido que a luz. Ao chegar ao centro da máquina, Frank ensina Casey a usá-la, permitindo que ela veja qualquer momento da história da humanidade. Casey fica chocada ao se ver em sua casa alguns dias antes. Frank explica que a máquina também pode prever o futuro, e Casey continua avançando rapidamente no tempo até ver o problema. A máquina previu que, em 58 dias, o mundo acabará. Casey não entende por que eles não estão alertando as pessoas na Terra, e Nix explica que não se importa, pois esse é o mundo que vai acabar, não Tomorrowland. E ele não permitirá que ninguém se mude para Tomorrowland, porque acredita que os humanos fariam o mesmo com esse lugar que fizeram com a Terra. Casey recusa-se a aceitar essa explicação, e sua atitude faz a tela piscar por um segundo, mostrando um mundo melhor. Frank tenta apontar que isso prova que ainda há uma chance, mas Nix os derruba com um golpe, deixando-os inconscientes. Momentos depois, Frank acorda e encontra Athena, que o informa que serão deportados novamente. Casey está deprimida, acreditando que toda essa aventura foi em vão, e quando Frank tenta consolá-la, ela explode, acusando-os de mentirem para ela. Durante seu desabafo, ela tem uma epifania. Frank estava pirateando o sinal da máquina para assistir de sua casa, e esse sinal está flutuando pela Terra, implantando essas ideias de destruição nas mentes das pessoas. É uma profecia autorrealizável, mas se Casey conseguiu mudá-la com seu otimismo, significa que desligar a máquina permitiria que as pessoas vissem a luz novamente. Os guardas chegam para levar o trio, mas Casey tenta contar a Nix sobre sua descoberta e pede para desligar a máquina. Contudo, Nix revela que não há botão de desligar. A atitude calma de Nix faz Frank perceber a verdade. Nix está implantando essas ideias nas mentes das pessoas de propósito. Nix explica que, no passado, tentar avisar os governos sobre a destruição iminente foi ignorado. Então ele enviou essas ideias diretamente às pessoas, como um alerta para que mudassem seus hábitos. No entanto, em vez de trabalhar para um futuro melhor,
A humanidade aceitou o fim do mundo como algo inevitável. Para Nix, o problema não é a máquina, mas sim a própria humanidade, que trouxe esse destino sobre si. Frank finge concordar e estende a mão para apertar a de Nix, mas apenas para tocar no bracelete que Nix usa, que controla a plataforma da máquina, reiniciando-a. Enquanto isso, Athena e Casey derrubam os guardas, e Frank luta com Nix, que ativa 2 robôs para perseguir as garotas. Frank pede a Athena para usar a bomba que ele havia escondido dentro dela, mas quando Athena tenta, os robôs a capturam. Athena consegue passar a bomba para Casey enquanto luta com os robôs, e Casey corre até a plataforma. A máquina começa a se mover de forma errática, porque Frank e Nix continuam lutando pelo controle do bracelete do outro lado do portal. Athena assume o controle de um dos robôs e o usa para empurrar o outro robô através do portal, fazendo com que ele ataque Nix também. Casey consegue ativar a bomba ao ver um flash do futuro, mas quando está prestes a lançá-la, Nix recupera o controle do bracelete e faz a plataforma descer. Athena corre para segurar a plataforma com seu robô e, em seguida, vai até o painel de controle para fechar o portal, destruindo o segundo robô e deixando Frank e Nix do lado de fora. Nesse momento, Casey encontra a bomba, que está prestes a explodir. Athena não tem outra escolha senão reabrir o portal, e assim que Frank e Nix correm de volta para dentro, eles jogam a bomba pelo portal para que ela exploda longe deles. O portal se desestabiliza e colapsa sobre Nix, prendendo-o. Nix, ferido e enfraquecido, consegue alcançar uma arma nas proximidades e tenta atirar em Frank. Athena, ao ver que Frank está prestes a ser morto, percebe que está testemunhando um flash do futuro. Ela se coloca entre Frank e o tiro, sacrificando-se para salvá-lo. Casey então pega a arma de Nix, e Frank tenta desesperadamente levar Athena para ser consertada, mas ela pede que ele pare, pois sabe que seu tempo está acabando. Antes de morrer, Athena diz a Frank que há algo muito importante que ele precisa saber. Ela então exibe uma série de gravações dos momentos que passaram juntos muitos anos atrás. Frank, quando criança, tinha uma queda por Athena, mas ficou magoado ao perceber que ela era uma máquina. Isso sempre a incomodou, e ela manteve diários de voz onde descrevia como Frank a fazia sentir emoções que robôs não deveriam ter. Frank fica emocionado ao descobrir que Athena gostava dele de verdade e que nunca deixou de acreditar nele. Agora, com suas últimas palavras, Athena diz adeus. Seu corpo está prestes a se autodestruir, e ela instrui Frank a usar essa explosão para destruir a máquina de Tachyons. Com o coração pesado, Frank usa um jetpack para levar Athena até o alto da máquina. Após uma última troca de olhares, ele solta Athena dentro da máquina, causando uma grande explosão que destrói todo o sistema. Os destroços da máquina caem sobre Nix, matando-o instantaneamente. Tomorrowland perde sua energia e começa a se apagar. Frank luta para manter o controle de seu jetpack e, por fim, consegue aterrissar em segurança no rio. Casey corre para ajudá-lo, e os dois, cansados, começam a discutir sobre o que farão a seguir. Durante sua conversa, flashes do futuro surgem em suas mentes, dando-lhes uma ideia para o próximo passo. Primeiro, Frank conserta o portal, permitindo que Casey se reúna com sua família na Terra. Em seguida, os dois começam a trabalhar juntos para reiniciar o programa dos Pinos. Eles constroem uma nova geração de robôs como Athena, com a missão de viajar pelo mundo e encontrar as mentes mais brilhantes, pessoas capazes de imaginar e criar um futuro melhor para a humanidade e para a Terra. Os novos robôs usam portais para se transportar ao redor do mundo, deixando pinos para aqueles que podem ajudar a restaurar a esperança e construir um novo futuro. Agora, com Casey e Frank liderando o caminho, Tomorrowland não é apenas um lugar distante e utópico, mas um símbolo de um futuro que pode ser alcançado com otimismo, inovação e trabalho conjunto para criar um mundo melhor. Finalizando assim nosso recap de hoje, se inscrevam, curtam e comentem. E me contem nos comentários, você é um sonhador ou não iria até lá? Até a próxima, pessoal!